Boa noite a todos e a todas. Nós vamos dar início às apresentações. Esse trabalho que será apresentado, ele faz parte da integração ensino-extensão, estruturado pelo projeto de ações locais de aceleração para a implantação dos ODS e da Agenda 2030. E ele se refere especificamente ao objetivo 2 das ODS, que é erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. O tema da nossa live é alimentação saudável e o Covid. Os parceiros é o UFT, com o Programa de Pós-Graduação de Desenvolvimento Regional, a ONU Habitat, o IBDU, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Urbano, e o CAL Tocantins, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, o coletivo, o grupo dos integrantes da Horta Urbana da quadra 1303 Sul, e a comunidade em geral, comunidade acadêmica e comunidade em geral. Como coordenador do projeto, é o professor Dr. João Basoli. Eu vou fazer uma apresentação dos palestrantes, e na sequência, eu e a Daiane, que somos a dupla que coordena esse projeto, a gente vai fazer uma apresentação do trabalho que foi realizado, o diagnóstico e algumas atividades. Essa live está sendo gravada, porque depois a gente vai disponibilizar via YouTube para os integrantes. O principal foco dessa live é os integrantes da Horta e a comunidade acadêmica e os interessados no assunto em geral, tá bom? Como participantes, a gente tem a Osana Trindade Novaes, ela é coordenadora e horticultora da Horta Urbana da quadra 1303 Sul. Ela estava confirmada e hoje à tarde ela me informou, por questões de saúde, que não vai poder participar. Uma pena, sim, que ela ia contribuir muito, porque ela é uma liderança nessa horta lá e a gente tem feito uma troca bem, bem importante. De toda forma, como está sendo gravado, depois a gente disponibiliza as discussões para o grupo e para ela também. Temos também o William César, ele é formado em administração, ele é técnico agropecuário e ele é especialista na área de extensão rural. Acabei de falar com ele é de Estreito, no Maranhão, e está caindo uma chuva lá, mas ele falou que daqui a pouco ele consegue acessar a sala. Nós temos também a Tatiana Oliveira Souza, que é mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Federal de Tocantins, coordenadora e professora da Faculdade Dom Pedro II, Unidade Luiz Eduardo Magalhães. E as áreas de pesquisa, agricultura familiar, agricultura urbana, feiras livres e hortas comunitárias, que está bem dentro do tema que a gente vai trabalhar. E daí tem o Eduardo, que é quem vos fala, mestrando do programa de pós-graduação, formado em tecnologia ambiental, e temos também a colega Daiane, que é mestranda também do programa de pós-graduação e formada em administração. Eu vou passar a palavra para a Daiane, então ela vai fazer uma parte da apresentação do projeto que foi trabalhado, depois eu vou dar continuidade e daí a gente vai estar passando a palavra para a Tatiana, ok? Ok, boa noite. Como o Eduardo já falou, né, nosso tema nosso trabalho do nosso projeto é superar a Covid a partir do direito fundamental do cidadão comum aos alimentos suficiente e adequado, no qual a gente trabalha especificamente com o ODS 2. Bem, o nosso projeto, ele busca meios para tentar amenizar, né, os impactos da Covid-19 em relação à alimentação adequada e saudável. Os alimentos, ele tem a finalidade não somente de manter a saciedade, ele vai muito além, pois uma alimentação saudável e adequada, ela vai garantir uma boa nutrição e ainda o funcionamento ideal do corpo todo, influenciando e contribuindo para ter mais saúde. Então, desse modo, né, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que é causador da doença do Covid-19, é extremamente importante, né, termos, né, uma alimentação adequada e saudável para uma sustentação da saúde.
principalmente, né, com alimentos in naturas, que são essenciais para a manutenção da saúde e a prevenção de muitas doenças, inclusive aquelas que aumentam o risco de complicações, né, pelo coronavírus, como diabetes, hipertensão e obesidade. Nesse sentido, a Embrapa também traz que o consumo diário de hortaliça é extremamente importante, né? É extremamente benéfico para a saúde. Elas são importantes fontes de vitaminas, sais minerais, fibras, antioxidantes, e ainda pode proletar, né, ou evitar as doenças degenerativas, além de apresentar um aumento da disposição e a diminuição de risco de doenças como a hipertensão e a diabetes. Então, ainda também, de acordo com a Embrapa, em relação às vitaminas, a única que não é fornecida pelas hortaliças é a B12, por ela estar presente somente na fonte de alimentos de origem animal, e algumas vitaminas e também minerais, eles são hidrossolúveis, ou seja, são solúveis com a água. Então, depois de ser aproveitados pelo nosso organismo, são facilmente eliminadas, como, por exemplo, a vitamina C. Então, diante disso, é muito importante, né, ingerirmos diariamente essas vitaminas e esses minerais que são oferecidos principalmente pelo consumo de hortaliça, né, que estão presentes na hortaliça, como vitaminas, minerais, né, que vai ajudar a suprir essas necessidades. Então, as hortaliças, além de fornecer nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do organismo, ainda auxiliam na hidratação, que, por sua vez, né, infelizmente, algumas pessoas não consomem, né, diariamente essas hortaliças, frutas, verduras, né, então o baixo consumo pode ocasionar, né, carências nutricionais, fragilizando, né, e tornando o nosso corpo mais suscetíveis a doenças. Então, uma alimentação adequada e saudável, ela vai contribuir significativamente para mantermos, né, o sistema imunológico em perfeito estado, além de adotar medidas de segurança e higiene necessárias para evitar a propagação e contaminação, principalmente pelo novo coronavírus. Então, a alimentação adequada e saudável é um direito humano básico, que envolve a garantia de acesso regular e permanente a alimentos saudáveis e com qualidade e em quantidade suficiente. E nesse sentido, o objetivo 2 da Agenda 2030, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, ela está intrinsecamente, né, ligada ao conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, segundo a ONU, a garantia do direito humano à alimentação adequada contém duas vertentes, né, duas dimensões. Primeiro, estar livre da fome e da desnutrição e ter um acesso a uma alimentação adequada e saudável. E em relação apesar que o Brasil, né, tenha conseguido sair do mapa da fome em 2014, segundo a ONU, ainda possui muitos desafios a serem vencidos para estar livre da desnutrição e da fome. Então, segundo o ex-diretor da FAO, né, uma forma que poderia contornar ou amenizar esse problema seria a estimulação e fortalecer as cadeias de produção locais de alimentos, incentivando e fomentando o caminho para os pequenos agricultores, que serão fundamentais nesse cenário. Então, a agricultura urbana, ela passa a ser considerada como um aporte para o dilema de alimentação, ajudando na questão da segurança alimentar e nutricional. Além de melhorar a paisagem, ela também acaba sendo uma fonte de renda para a população carente. Ou seja, a agricultura urbana, ela está relacionada também à questão da segurança alimentar e nutricional, com a questão também financeira, social e ambiental. Ainda segundo Souza, né, uma das nossas participantes aqui hoje, né, vai também estar apresentando, e também nossa principal fonte, né, de consulta, ela traz, né, que ao ofertar alimentos saudáveis e de qualidades, frescos e diversificados,
a agricultura urbana contribui muito para a segurança alimentar e nutricional, sendo uma medida que muitos países, né, utilizaram em momentos de crises alimentares e que foi muito presente no combate à fome. Então, sendo muito importante, né, a questão de incentivar e aprimorar, né, fomentar a agricultura urbana. Então, uma forma, né, de praticar a agricultura urbana é pelo cultivo de hortas urbanas. E nesse sentido, né, segundo a FAO, a horta urbana, além de fornecer alimentos, ela auxilia também na renda, tornando os grupos envolvidos mais saudáveis, alegres, ao incluir eles, né, na sociedade, porque às vezes são pessoas excluídas, desamparadas, né, do meio social urbano, pois nessas hortas, né, a gente se encontra mais pessoas que são menos favorecidas, tendo aposentados, dona de casa, desempregados, entre outros. Então, nesse sentido, a agricultura urbana, né, que é uma alternativa que busca atender parte da demanda por alimentos saudáveis e está relacionada diretamente com o nosso projeto Horta Solidária, que busca, né, desenvolver ações relacionadas à produção sustentável e à segurança alimentar e nutricional com os produtores e utilizadores da horta da quadra 1303 Sul, na cidade de Palmas, né, tendo como esse objetivo, né, superar a Covid a partir do direito fundamental do cidadão comum aos alimentos suficientes e adequado, tendo, né, como finalidade, né, trazer aos autores envolvidos, né, a sensibilização e também o incentivo, né, para a produção e consumo de alimentos adequados e saudáveis, e também procurando dessa forma, né, contribuir com a diminuição dos impactos causados pela Covid-19, especialmente nessa população, né, nessa horta que a gente está trabalhando com essas pessoas, bem como também incentivar a produção sustentável e a inclusão social, preservando a saúde e o meio ambiente, e além disso, também tem como objetivo levar essa população envolvida o conhecimento sobre os meios de prevenção e contenção do Covid-19 e ainda sensibilizar, né, a comunidade sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e a Agenda 2030. Então, diante desse panorama atual, né, no qual deve-se ter muito cuidado, não somente com a higiene, mas também com a alimentação, as hortas urbanas acaba sendo um meio, né, para que se tenha uma alternativa extra de acesso a uma alimentação adequada e nutritiva, obtida principalmente, né, pelo consumo de produtos frescos e saudáveis, que acaba sendo até mais barato do que em outros lugares, e somado isso também com a conscientização da necessidade de gestão de água potável, né, que contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, sendo, então, de suma importância, né, para a manutenção e preservação da saúde, principalmente nesse momento, né, no combate ao Covid-19. Agora, dando sequência, o nosso colega Eduardo vai continuar. Falar um pouquinho de como que se deu a estruturação, o diagnóstico e a forma de atuação. Porque a gente começa a falar desse projeto lá em junho, e a gente estava nessa questão da crescente da Covid. Então, qual o grande desafio é você trabalhar a extensão, que é geralmente em loco, ao mesmo tempo que você tinha que evitar aglomeração. Então, a gente começou a fazer lá em julho, fizemos uma primeira visita para fazer um diagnóstico. Num primeiro momento, a parte do levantamento, da revisão bibliográfica, dos estudos, trabalhamos bastante o trabalho que a Tatiana desenvolveu na dissertação. E essa horta, especificamente, que é a da quadra 1303, ela é uma horta nova. Então, assim, ela tem 1 ano. E daí a gente acabou definindo ela pela característica que ela tinha. Num primeiro momento, a gente queria trabalhar com um maior número de hortas,
Só que, em virtude da pandemia, a gente, em conversa com o professor Mazzoli, e a gente viu que não daria. Então, a gente precisamos se adequar ao novo cenário que aí estava. Então, assim, só para a gente contextualizar um pouquinho de como que é essa quadra. Essa quadra, ela vem do projeto de habitação para moradia. São 604 casas, 604 famílias. E qual que foi o critério lá para essas famílias de baixa renda? Então, eram famílias em situação de vulnerabilidade, pessoas idosas, pessoas com deficiências e família com mais de 2 crianças. Em algumas ilhas que a gente fez, uma preocupação muito grande é a quantidade de idosos, que é um público bastante afetado pela pandemia. Na questão da distribuição da horta, a horta hoje tem 37 famílias participando, várias famílias de origem urbana, né? Então ela já tem um pouco desse mexer com a terra. Foram 6 meses, quando a gente começa lá em julho, essa horta tinha 6 meses de implantação. São 5 canteiros para famílias, sendo que... Pode voltar um pouquinho daí. São 5 canteiros para as famílias. E lá se divide assim, autoconsumo e venda. Então, de 2 a 3 canteiros para as famílias, autoconsumo. Mas isso não é uma regra. Todas as pessoas que produzem, elas produzem para o autoconsumo, que é o objetivo principal, assim como na agricultura familiar, e elas vendem o excedente. Pode passar, né? Pode passar. Nós colocamos aqui mais ou menos como que se deu esse trabalho. O objetivo era essa parte da produção sustentável de alimentos. Então, a primeira etapa, lá em junho ainda, foi a visita em loco para a apresentação do projeto. Então, fizemos a visita. Nesse período, a gente também fez visitas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural aqui do município. Fomos recebidos pelo coordenador Carlos Bonfim e pelo secretário Roberto Sayão, que deu um panorama e um histórico do projeto, e foi assim, fomos muito bem recebidos. Foi feita uma mobilização com os participantes, com essas 37 famílias, de uma forma que estimulasse a participação de todos. Numa segunda etapa, nesse diagnóstico, o que a gente identificou? A gente identificou a parte da comercialização, como que estava se dando nesse período de pandemia, a parte de tratos culturais, porque o objetivo da produção deles é uma produção orgânica, mas eles ainda estão num processo de transição. Então, conforme a demanda que nos foi apresentada, nós fizemos um levantamento, aí tem uma equipe técnica, além tá a Daiane, tem uma engenheira agrônoma também que trabalha com a gente no projeto, e tem o William, que é um técnico agrícola. Então, a gente trabalhou com controle biológico de pragas e adubação orgânica também. E trabalhamos a parte das ODS, trabalhando uma parte introdutória de como que é as ODS, a Agenda 2030. Trabalhamos a questão de contenção do Covid, reforçando, né, isso já estava sendo muito trabalhado pela mídia e pela Secretaria de Saúde, mas com esse público específico, a gente fez esse trabalho também. E trabalhamos, mas a principal demanda deles era o controle de pragas. Foi, assim, uma coisa que eles solicitavam bastante, a questão do controle de pragas. Então, a gente fez esse levantamento e como que a gente definiu para conseguir fazer esse trabalho sem gerar aglomeração. Então, em conversa, eu fazia as visitas em loco, e eles têm um grupo de WhatsApp, que é o grupo da horta, dos produtores. Então, ficou definido que a gente levantaria esses materiais com um acesso fácil, um material que fosse fácil acesso e compreensão. E nós começamos a encaminhar esses vídeos, encaminhava 2 ou 3 vídeos por semana, sobre os DS, sobre a prevenção ao Covid, sobre o controle de doenças, e a cada 15 dias eu fazia visita para ter devolutiva, se estavam usando, como que estava indo e tudo. Então, assim, foi essa dinâmica que a gente conseguiu encontrar para conseguir
passar um pouco de conhecimento em cima da demanda que estava sendo levantada para eles. No primeiro momento, eles até ficaram motivados no sentido de a gente fazer algumas reuniões e fazer as oficinas de cauda bordaleza, essas caudas para o controle biológico, só que com o agravamento da curva do Covid, a gente achou melhor não agir dessa maneira. A gente percebe que fica essa questão aí, talvez para o ano que vem, desenvolvimento regional ainda continuar trabalhando. A gente teve uma devolutiva muito positiva da comunidade em relação à proposta que foi apresentada, e assim, a gente fica só um pouco sentido da questão da tecnologia, porque assim, são pessoas simples, todo mundo tem acesso ao celular, mas a gente percebe que ainda não é tão fácil fazer esse acesso virtual, essa extensão rural virtual. Numa terceira etapa, a gente propôs a live, num sentido de trabalhar apresentar de uma forma resumida o que foi trabalhado, trazer os técnicos que trabalharam no projeto, e nós tínhamos a participação também da Osana, que ela é coordenadora lá. E hoje, à tarde, que ela me avisou, me ligou, dizendo que não poderia, por uma questão de saúde. É uma pena. De toda forma, a gente está gravando o evento, e a gente vai disponibilizar via YouTube para todos os integrantes, e acaba que é um canal mais fácil, então eles vão ter acesso a esse conteúdo. E uma quarta etapa vai ser a avaliação e divulgação dos resultados, que a gente vai fazer também isso em loco, e a gente está estruturando essa questão. Pode passar, Daiane. Aqui a gente tem algumas fotos da horta. Nessas idas que a gente fez, a gente marcava antes, até para definir 1 ou 2 ou 3 participantes. E uma das coisas que a gente observou, eles têm esse objetivo nessa horta específica do autoconsumo, mas também do comércio. E algumas produtoras, principalmente mulheres, tem alguns produtores homens, mas a grande maioria são mulheres. E nessa questão da pandemia, algumas chegaram a relatar que conseguiram comercializar até R$600 ao mês nesse período da pandemia. Segundo eles, a procura aumentou pelas hortaliças, eles nem conseguiram atender a demanda, porque são 3 a 5 canteiros, então assim, eles não têm uma produção muito grande. E eles acabam comercializando ao entorno ali, na própria quadra e ao entorno. As pessoas vêm e eles também entregam essa produção. E eles sempre, todas as visitas que a gente fazendo, essa questão dos tratos culturais, que era o que mais eles sentiam, assim, a necessidade de ser trabalhado. Pode passar, Daiane. Aí nessas visitas, aqui também mais algumas fotos de algumas visitas. Então, uma outra estratégia que a gente usou, então tinha-se uma demanda, tem uma praga X, eu estou com cochonilha, eu tá murchando as minhas plantas. Então a gente ia, fazia algumas fotos, fazia alguns vídeos, encaminhava para os técnicos, e os técnicos estudavam, encontravam alternativas, e a gente repassava via grupo de WhatsApp. Uma dificuldade que a gente percebe em loco é que são 37 famílias e todas elas, cada uma tem um pouco uma dinâmica de trabalhar os seus canteiros. Então a gente percebe que tem famílias que fizeram as caudas e o controle e outras não. Então assim, para ser eficiente esse controle, o ideal é que seja todas as famílias fazendo ao mesmo tempo, porque senão você tem do lado você tem uma fonte de contaminação ou de praga que vai acabar vindo para esses canteiros. Isso a gente conversou também, mas é um trabalho de médio prazo, assim, para que essa conscientização aconteça. E assim, a devolutiva foi boa no sentido de que eles sempre muito abertos ao trabalho que estava sendo proposto. Pode passar, Daiane.
Como resultado, isso no sentido de resultados preliminares. Então, a gente conseguiu, no grupo, trabalhar essa ampliação do conhecimento sobre as ODS. Muitos nunca tinham tido contato com esse programa. Essa questão da conscientização e orientação sobre as formas de prevenção aos riscos de contágio da Covid, a gente trabalhou bastante isso daí também, e focando bastante nas pessoas idosas da comunidade. A importância da produção sustentável de alimentos para o autoconsumo, para a venda local e a geração de renda das famílias, que a gente observou. Uma questão importante também a ser dita é que eles estão muito receptivos para a questão do controle natural. Eles não querem usar defensivos químicos, e isso é bastante importante, haja visto que são produtos in natura. Só que a gente percebe que eles têm essa carência. O município ele faz uma assessoria, mas são poucos técnicos, então essa carência ficou muito evidente de ter esse acompanhamento mais próximo. E eu acho que uma oportunidade, talvez, da universidade, para o futuro, trabalhar um pouco mais, assim, existe essa demanda e a universidade tem essa possibilidade, haja visto que tem agronomia, o próprio desenvolvimento regional. Então, viria de encontro a demanda dessa comunidade com o objetivo da universidade também. A questão de disponibilidade de alimentos saudáveis para os produtores e os consumidores. Então, os consumidores que estão comprando esses produtos também, tendo essa garantia de que é um produto de origem. E o fortalecimento da comunidade, de cooperação e o sentimento de pertencimento à cidade. O que a gente percebe? A horta ela passa a ser um espaço comunitário. Então, eu fui algumas vezes na parte da tarde e era um momento que a gente percebe o diálogo das pessoas, observando, que é um momento de interação. Então, assim, além de ser esse ambiente que vai gerar renda, que é uma atividade a mais, é um ambiente também de interação, de cooperação. Trabalhamos um pouquinho da questão da economia local, alguns conceitos com eles, e a importância. E, na verdade, assim, a gente trabalhou algumas questões e também aprendeu com eles, porque eles também já têm algumas práticas que eles mesmos desenvolvem, e essa questão comunitária dessas comunidades, ela é muito forte. Então, assim, foi uma troca bem positiva. Eu vou passar agora para a Tatiane, e daí ao final... Agradeço aí o convite. Mostrar mais fotos, né, para quem tiver interesse, um pouco mais de fotos da pesquisa, né. Meu nome é Tatiane, eu faço pesquisa sobre agricultura familiar urbana. Foi um tema, né, apresentado pelo nosso digníssimo professor Basoli, sábio como tal, né, me fez apaixonar pelo tema e terminei o mestrado e eu continuo na mesma linha de pesquisa. E aí, eu pesquisei as 12 hortas, né, de Palmas, vale ressaltar que são muito mais que 12, mas nós nos concentramos em 12 hortas, e vou complementar o que já foi falado pelos colegas, né, que são alguns pilares de fortalecimento. A agricultura familiar, na verdade, ela está aí, quase 80% do que nós consumimos, ela vem da agricultura familiar, né? E a agricultura familiar urbana, ela é uma ferramenta de segurança alimentar, de fatores socioeconômicos, fatores culturais, o bem-estar, né, do horticultor, né, são alguns dos benefícios que gera. Normalmente, a gente não pode muito colocar esse bem-estar, né, porque eu sou administradora, eu não consigo pontuar isso na questão de saúde, né, mas a gente escuta como pesquisador muito isso. Além, lógico, dos benefícios, que, se não me engano, o Eduardo comentou, os benefícios que essa agricultura desenvolvida dentro da cidade faz, né, que é redução de lixos, espaços verdes, desenvolvimento de espaço verde dentro das áreas urbanas, isso é muito importante, o cheiro muda, eu falo que o bairro muda, tudo muda com a agricultura familiar urbana.
E a agricultura familiar urbana, até apresentei, a semana passada, apresentei a minha pesquisa num congresso em Coimbra, e eu pontuei que muitas vezes a agricultura familiar e a agricultura familiar urbana, ela sofre um pouquinho de preconceito, né? Muitas pessoas não valorizam esse bem maior que é essa agricultura, tão perto de casa, no bairro, né? E não tem ideia de que boa parte da alimentação nossa, dos brasileiros, é desenvolvida pela agricultura familiar, que aquela agricultura de grande porte, né, de exportação, ela não chega na nossa mesa. Então, existe ainda uma desvalorização sobre essa agricultura, não somente em Palmas, eu continuo fazendo a pesquisa, agora estendi a pesquisa para a Bahia, e a variedade de produtos ofertados pelas hortas urbanas é imenso. Isso fortalece a segurança alimentar, pontuada pela Daiane, nesse momento de pandemia, dessa fragilidade econômica, né, que não somente nós brasileiros, mas o mundo todo está sofrendo, nós vivendo, uma boa parte da população brasileira aí, vivendo de auxílio, outros trabalhadores, né, nós tivemos a questão de redução de salários, isso tem um impacto muito grande na alimentação, né, no consumo desses alimentos, e as hortas urbanas são uma ferramenta para manter essa alimentação saudável, né? Então, eu vejo muito ainda como discriminatória, né, um pouco, principalmente as hortas, e as hortas aí de Palmas, elas atendem hoje, né, com esse aumento aí de horta, que já é essa horta nova da 1306, ela já está atingindo a mais de 200 famílias, né? Quando eu pesquisei, era 182 famílias, já depois da minha pesquisa, já se teve mais as hortas empreendedoras, aí essa nova horta, então já passou, né, de 200 famílias aí beneficiada, fora o que a comunidade se beneficia tendo uma horta comunitária, uma horta urbana, próximo ou dentro do seu bairro, né? Então, são pilares a segurança alimentar, a questão ecológica, né, meio ambiente, fatores econômicos, sociais, inclusão social, isso é muito importante, os horticultores, não somente aí em Palmas, mas todos os que são envolvidos e participam, né, dessas hortas urbanas. Essas hortas, elas têm uma vertente para a inclusão social, o objetivo dela não é que ninguém fique rico, mas sim que haja uma inclusão social, que haja uma renda complementar desses horticultores envolvidos. Diferentemente de Palmas, a horta que eu estou pesquisando aqui na Bahia, aí em Palmas ficou evidente que seria uma renda complementar e não uma renda principal, já aqui já é uma renda principal. As famílias são todas de projeto Bolsa Família, entre outros projetos sociais, e a horta em si está se tornando uma renda, quase a renda principal dos horticultores envolvidos, porque aqui eles têm uma pegada de horticultor ali urbano, e eles estão indo para as feiras, né? E já é um ponto diferente que eu encontrei em Palmas, que muito horticultor, ele se concentra ali na horta e a venda para mercado, né, de médio porte na cidade, e ele fica ali, poucos deles participam de feiras, já que já tem uma vertente um pouquinho diferente, né? Então, essas hortas, elas são uma ferramenta para se manter aí a questão econômica, a questão de uma alimentação mais saudável, adequada, elas melhoram né, o clima da cidade, ela melhora a questão de áreas verdes também, nos bairros, a questão de gênero, né, o fortalecimento aí das mulheres, tem horta em Palmas, que ela é toda desenvolvida por mulheres, a proporção também de mulheres participando de hortas, ela é bem maior que homens. Eu não encontrei nenhuma horta pesquisada, nem aí, nem aqui, que há uma proporção diferenciada, tem mais homens do que mulheres, normalmente é mais mulheres trabalhando, talvez porque muitas, né, eram senhoras do lar e cuidavam de filhos, e aí elas viram as hortas como uma oportunidade de ter uma participação ativa
na renda familiar. Aqui também, a horta daqui, há uma predominância feminina também em relação ao sexo masculino. E também não vou me estender muito, essas hortas aí já têm muitos anos, né, foram desenvolvidas em 1992, quem participa da horta é ciente da história, é um projeto desenvolvido pela prefeitura, e quem cuida aí das hortas, assistência, né, e acompanhamento é a Secretaria de Desenvolvimento Rural aí de Palmas, e nós temos, né, fiz um levantamento na época da área, né, total dessas hortas, para a gente poder entender a magnitude desse projeto, e na época tinha, 183, não 82, como eu falei no começo, cadastrados, mas isso foi dados de 2017 e 2018, hoje isso já ultrapassou em Palmas, e a variedade de produtos ofertados são gigantes, né? Eu encontrei morango dentro das feiras, dentro das hortas, morango, cebolinha, coentro, plantas medicinais, pimentão, tomate cereja, couve. Eu nunca vou esquecer do senhor que eu fui entrevistar numa horta na região norte, e eu entrei e falei assim, cadê o seu fulano? Tá lá, né? Tá lá. Eu falei, mas aonde que ele tá lá? Tá lá atrás das couves, porque a couve era grande, né? E ele estava agachado, trabalhando, e não dava para enxergar ele lá no meio das couves, né? Isso ficou na história para mim, procurando ele atrás das couves. Então, feijão verde, abobrinha, rúcula, né? Eu achei cana, tem uma horta aí na região sul, que tinha uma plantaçãozinha pequena de cana, né? Então, isso valoriza muito o espaço, valoriza o bairro, né? E há também uma união entre os horticultores, isso é extremamente importante falar, porque existe uma união deles, né? Se eu não tenho uma cebolinha, o meu vizinho vai lá e vende para mim, ele pega, vou pegar a sua cebolinha aqui, porque fulano está aqui comprando. Então, eles têm uma união muito legal, muito bacana de se observar e ver, né? Essa questão dessa integração social, eles sentam debaixo da pé de manga, né, e tomam um cafezinho, é uma hora para bater um papo, não é só para se trabalhar, né, é uma hora também para se bater um papo, para conversar, para desabafar, né. Eu não sei esse momento aí de pandemia, né, porque eu não estou em Palmas, mas eu vi que os meninos fizeram e estava todo mundo de máscara, né, eu não sei o quanto isso afetou na venda desses horticultores, ou talvez até melhorou, né, nessa questão de venda, pandemia, porque as pessoas, eu prefiro, se eu tivesse uma horta no meu bairro, eu preferia comprar do que eu ir para o mercado, né. Então, o autoconsumo, vocês comentaram sobre isso, sobre 100% dos horticultores, aqui, eles consomem esse produto, eles têm confiança no que estão produzindo, então eles consomem esse produto, não tem uma perda, né? Eu lembro que uma horta que eu fui, eu perguntei sobre perdas, e aí uma horticultora falou assim, não, quando tá sobrando, ou tinha uma escola do lado, ela falou assim, a gente retira, né, e passa lá para a escola. Isso é muito bacana, isso a gente consegue ter uma visão do quanto esses horticultores, eles são ativos, né, para a comunidade que eles são instalados ou estão instalados. Então, eu falo assim, as hortas, elas têm que se expandir, bem planejada, né, bem organizada, porque não adianta você expandir um projeto se ele não tem uma base sólida. Tudo bem que em Palmas tem mais de 24 anos, né, as hortas, mas tem que haver um planejamento, né. Eu até peguei umas fotos, e eu vou comentar também dessa pesquisa que eu estou fazendo aqui para vocês, que tem algumas diferenças entre a região de Palmas e de cá, né? Então, a redução de lixo, Palmas tem uma característica comum, né, que é os vazios urbanos, por que não estender as hortas para vazios urbanos que tem ali mais para a região 306, 308, né, no sul, ali tem muita área, né, ali vazia,
que seria interessantíssimo ter uma horta ali para essas comunidades, né, para esses bairros, que eu falo, fica mais para o centro esses bairros, mas seria bem bacana e bem interessante. Eu acho que teria aí um alto consumo da população ali em volta, redução de lixo, porque quando você tem um terreno baldio cheio de lixo, você tem aí pragas, ratos, entre outros insetos, né, que ninguém gosta. Então, por que não, em vez de ter lá um monte de lixo, a gente não tem uma horta? E fora que eu falo, vocês que pesquisaram, vocês sabem bem o que eu vou falar, gente, o quanto é gostoso e o quanto é cheiroso você estar ali naquelas hortas, né? Eu trouxe algumas fotos da região das hortas pesquisadas, né? Essa aqui é a região norte, né? Tem também aqui, essa daqui já é da região sul, tá? Talvez vocês reconheçam algumas imagens, né? Então, são algumas fotos de desenvolvimento de produção, né? Que nem aqui é salsinha, que eles estavam plantando. Aqui já tem uma plantação, as couves, né? As couves me encantam, as cebolinhas, vários canteiros de cebolinha, tá? Aqui, ó, o pessoal, né, estava colhendo, produzindo, no dia que eu fui fazer essas fotos. Então, eu falo assim, que a variedade e a importância da agricultura urbana, vocês como pesquisadores, o professor Basoli, a gente sabe o quanto isso é relevante para uma cidade, né, o quanto isso muda a vida dessas famílias, né, além delas terem uma renda complementar, elas, ao consumir esses produtos que não são, tem uma dificuldade muito grande de mensurar valores por falta de controle, um controle básico administrativo, um controle básico financeiro, a renda deles, essa renda complementar, ela é muito maior do que traz nas pesquisas que eu trouxe, porque eu não tinha como mensurar isso daí, por não ter um controle financeiro ativo, né, pelo menos um controle básico para eles. Então, era o que realmente eles comentavam e falavam. Eu falo assim que o projeto está de parabéns, né, porque é um projeto lindo, é um projeto bem desenvolvido, com alguns problemas, que todo mundo tem problemas, toda pesquisa que a gente lê falando da agricultura urbana, se há problemas, eu acho que não tem nenhuma que a gente possa falar que é 100%, né, outra observação é que esse projeto, ele está caminhando para ser uma produção sustentável, né, aí em Palmas, faço votos para que consiga, mas está sendo encaminhado para isso. Deixa eu só ver se eu consigo aqui mostrar outras fotos para vocês. Só um minutinho, a tecnologia aqui pega, né, de vez em quando. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Essa daqui, ela não é da minha pesquisa de Palmas, é algumas fotos de pesquisas que eu estou já desenvolvendo aqui. Tem uma diferença, né? É uma pesquisa como a horta que vocês pesquisaram, de 1 ano e meio, vocês comentaram, da 1306, essa daqui é uma horta de 1 ano aqui, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Ela é aqui no oeste da Bahia, né, essa daqui é uma das entrevistadas, e ela está mostrando, eu não sei se vocês conseguem ver direito, mas ela estava mostrando para mim a produção de berinjela, né, a horta deu tanta produção, que eles estão perdendo, então a gente estava discutindo sobre o que fazer com essa perda dessas berinjelas, porque assim, é muita berinjela, e ela estava me mostrando, e a gente conversando até sobre receitas, é uma senhora, e a gente falando sobre receita, o quanto isso é importante para elas, né, para os envolvidos. Essa horta aqui, ela tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses aqui na cidade, é a primeira horta urbana, né, Palmas tem mais de 20, e ela teve um impacto tão grande na região, que ela já foi entrevistada por TVs, por rádio, então despertou muito interesse, né, da comunidade, dos órgãos públicos, da pessoa, de moradores, né, aí a cebolinha, a plantação de cebolinha, a outra senhora, ela estava tirando aqui, ela estava colhendo, não é rúcula não, é rúcula,
ela estava recolhendo rúcula, ela estava indo para casa, indo almoçar, então ela estava fazendo a colheita dela, e aí alguns canteiros, né, de cebolinhas, aqui também. A área parece assim, você fala, nossa, mas isso é horta, é a horta, ela faz divisa com o aeroporto da cidade, e ela tem 600 metros quadrados. Na verdade, a área total são 4 hectares, né? A área total que eles pretendem aí até aumentar a horta, mas inicialmente tem 600 metros quadrados. Eu fiquei literalmente assustada com o tamanho, né? E aí a prefeitura daqui falou que o projeto tem a se estender, né? Já está no papel para os outros bairros. E aqui é beterraba, né? E aqui os canteiros sendo preparados para a produção. Quando a gente vai fazer essas pesquisas, a gente conversa bastante com os horticultores, e aí, conversando com a senhorinha, pedi para ela licença, eu falei, posso tirar uma foto sua? Ela falou, pode, e você vê o rosto, né, da pessoa, ela é uma horticultora, ela não é dona desse canteiro, ela é de outros canteiros, mas ela falou assim, eu estava entrevistando a outra horticultora, ela eu já tinha entrevistado, e ela passou e falou assim, posso pegar um pouquinho de rúcula? E aí a dona do canteiro falou, pode pegar, tá perdendo. E aí ela deu risada e foi tirar lá a rúcula, né? E você vê, assim, o grau de satisfação deles, a felicidade, você entrar, não somente aqui, mas quando eu ia fazer pesquisa, tinha senhorinhas, eu adorava conversar com as senhorinhas, até hoje fiquei devendo um café para uma das senhorinhas, né? Eu falei que eu ia um dia agendar com ela ali na casa dela tomar um café. Você conversa, a gente conversa com elas e elas falam o que a horta mudou na sua vida? Tudo, né? O que você pode me dizer da horta? A senhorinha me respondeu, uma das horticultoras, eu tenho até o nome dela aqui, está nas minhas anotações, a dona, é uma pessoa daqui, né? A dona Ana Rita, e aí eu perguntei para ela, uma senhorinha de 65 anos, e aí eu perguntei para ela, mas o que isso muda na sua vida? E aí ela sorridente, muito sorridente, tadinha, e ela não tem os dentinhos de baixo, e tem poucos dentes em cima, ela falou assim, minha filha, mudou tudo, mudou minha saúde, mudou minha vida, essa horta aqui é minha vida, falou assim para mim, é minha vida. E eu perguntei, a senhora trabalha aqui sozinha? Trabalho aqui sozinha, eu venho para cá. Aí ela até brincou comigo, né, que é aquela senhorinha que está mostrando as berinjelas. Ela falou assim para mim, eu estava lá nesse dia, eu cheguei, já era umas 8h30, 9 horas da manhã, e aí ela falou assim para mim, eu já vim aqui, eu já fui embora, eu já voltei de novo, vou ficar aqui até umas 10, 11 horas, e depois eu vou embora e eu vou voltar aqui de novo. E aí eu brinquei com ela, falei, mas a média para se cuidar da horta é 6 horas. Ela falou assim, eu fico 12 aqui se deixar, mas eles fecham o portão. E eu achei muito legal ela falar isso, né? E aí aqui as berinjelas até se perder na produção, conversei com os órgãos, né, responsáveis por que dessa perda de alimentos, para a gente ter uma ideia da capacidade de oferta desses produtos. E aí falou como as escolas públicas, né, no momento do Covid, está parado, aquela coisa toda, eles não estão comprando essa alimentação da própria horta, 30%, né, de alimentação que é consumida na escola, porque as escolas estão paradas, mas a partir do momento que voltar, eles vão ter essa parceria, e já tem, como acontece aí em Palmas, mercado de médio porte da cidade, compra as hortaliças deles, tanto que eu compro desse mercado, e aí falei, sábado eu vou lá, que eu vou fazer um final de umas partes que ficou faltando da pesquisa, e aí, quando eu descobri que era desse mercado, eu falei, poxa, tá explicado porque a qualidade da hortaliça é incomparável aos outros mercados, né? O produto, as hortaliças assim, de alta qualidade, como eu encontrei em Palmas, de ótima qualidade, as pessoas, às vezes, têm um preconceito e não têm ideia do quanto a gente entra, às vezes você entra nessas hortas, você compra desde morango até o feijão verde, você sai, né, feijão, quiabo, e vai embora, né, você faz a feira toda, né, dentro de uma horta dessa, tá? Aqui, isso daqui são as berinjelas, né, de fora a fora, um pouco diferente de Palmas, que a Palmas tem aqueles canteirinhos, né, separadinhos, aqui não tem muito isso.
são separados, eu não coloquei essa foto, mas são separados meio por corredores. Aqui vocês podem ver que tem umas, parece uma, não sei como falo para vocês, uma parte azulzinha, né, alta, na verdade é diferente de palmas, que palmas, os horticultores, eles jogam água, né, de manhã e depois de tardezinha, que eles usam, eu vi até que o Eduardo apresentou, eu vi que ele colocou algumas fotos, eu não sei se foi a Daiane ou se foi o Eduardo, com regador, né, aqui nessa é um pouco diferente, toda a instalação eles fizeram por debaixo, então tem regadores, e aí já é automático, eles colocaram o automático, meia hora na parte da manhã, meia hora na parte da tarde, então se o horticultor não for, automaticamente joga-se água, né, então assim, comparando, né, a que eu estou pesquisando e a que eu pesquisei, vocês também estão pesquisando, sempre para pessoas mais vulneráveis, os projetos são para as pessoas mais vulneráveis, que precisam desse apoio, precisam dessa ajuda, precisam dessa renda, precisam, faz bem para a saúde, faz bem para a mente, eu estou respondendo que nem a senhora me respondeu, faz bem para a mente, como diz a outra, me falou assim, deixa a gente mais jovem, né, também tem os senhores participando, tem várias fotos, como eu tirei daí também, então mostra o grau de importância desses projetos, e na minha opinião, como pesquisadora, eu fico até triste, porque eu gostaria que aqui tivesse pelo menos umas 15 já. Quando eu cheguei aqui, eu procurei os órgãos públicos daqui, várias secretarias, tentei apresentar meu projeto, tentei apresentar a ideia de agricultura familiar urbana, foi rejeitado, assim, no começo, eu não tive muita atenção, e fiquei super feliz quando eles começaram a desenvolver a primeira, e aí eles viram que a horta era um dos projetos mais belos que uma instituição pública pode desenvolver, né? Porque ela gera benefícios para os horticultores, não somente para os horticultores, para toda a comunidade que ela compõe ali, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu não quis ficar presa à questão teórica, perdão, se vocês estavam esperando a parte mais teórica, né, a agricultura urbana, ela ainda, o conceito dela é muito amplo, então, mas todos os autores, eles, perdão o barulho, todos os autores concordam que gera benefícios, segurança alimentar, econômico, social, ambiental, sustentável, né, a questão de clima, então acho que isso é um consenso comum entre todos nós pesquisadores. Eu agradeço e espero que eu não tenha desapontado ou ficado aí bem cansativo para vocês. Ótimo, sua explanação. Eu vou abrir para perguntas, mas eu também já tenho uma pergunta para você, mas eu vou esperar algumas pessoas participando. E depois eu vou te fazer uma pergunta que, como você tem essas duas realidades aí, Palmas e aí na Bahia, eu acho que dá para a gente trabalhar um pouquinho nesse sentido aí. Bom, o pessoal que está participando, se quiser abrir o microfone e quiser fazer alguma pergunta, a gente deixa em aberto, tá bom? Peço licença, eu me chamo Julie e venho com muito prazer participar dessa live, né? Achei o tema bastante interessante. Eu não sou da área de desenvolvimento regional e não sou agricultora e nunca trabalhei perto, né, perto de agricultores numa horta comunitária. No entanto, eu sou enfermeira e trabalho na linha de frente, cuidando diretamente de pacientes acometidos de Covid-19. E ouvindo um pouco da fala, né, de todos vocês, eu consigo perceber claramente essa ligação entre um projeto como esse de desenvolvimento de horta comunitária, em especial quando vários de vocês falaram do consumo de produtos in natura, e isso vai muito ao encontro da recomendação da Organização Mundial de Saúde, bem como da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, né, que nos recomenda exatamente o consumo de produtos in natura, e que, pelos nossos hábitos,
acaba, por vezes, estar fora da nossa dieta alimentar. Né? Mas que essa perspectiva de vocês vai muito ao encontro dessa perspectiva de cuidado das pessoas com Covid. Né? É dar essa preferência para os produtos in natura na dieta alimentar. No entanto, é perceptível, é bem claro, principalmente pela família, porque geralmente os doentes com Covid-19 que chegam a estado grave, a gente já não consegue fazer essa troca, né, dos hábitos de vida desses pacientes para agir de uma forma preventiva. Eu trabalho mais nos cuidados emergenciais. Então, não tenho tido a oportunidade de conversar com esses pacientes para entender melhor os hábitos alimentares, para poder fazer essa correlação com o acometimento da doença. No entanto, o que nós percebemos, na família principalmente, é que o contexto de pandemia, ele tem afetado, principalmente pela medida de isolamento social, a preferência de alimento das pessoas. Então, muitas vezes elas deixam de consumir um produto in natura, que é a recomendação ideal e que é o que diz a Organização Mundial da Saúde, que nós precisamos ter na nossa dieta alimentar, né? Nós preferimos, nós, de uma maneira geral, né, a população em geral, doces, né, carboidratos, de um modo geral, chocolates. Houve um aumento de bebida alcoólica, né, isso já é evidência científica. Então, todo esse contexto de pandemia, principalmente pelo isolamento social, tem afetado diretamente na escolha alimentar. Essas pessoas têm escolhido muito mais processados, chocolates, carboidratos, açúcares. É que vocês disseram que um dos benefícios da produção de uma horta comunitária é que possibilita a renda a essas famílias e a inserção social. E eu venho, na verdade, dizer que é exatamente isso mesmo, fazendo aqui uma correlação. Mas de que modo, de que relação diretamente tem com essas pessoas? O que eu percebo é que o isolamento social e esse contexto de pandemia aumenta muito o estresse, muito. As pessoas ficam extremamente estressadas. Mas o que isso tem a ver, né, com a saúde das pessoas? O que isso tem a ver com o Covid? O fato é que o estresse, ele estimula a produção a partir de uma região cerebral chamada hipotálamo, nomeadamente ali a glândula pineal, estimula as suprarrenais, as glândulas que ficam em cima dos rins. E essas glândulas vão produzir o cortisol. E o cortisol é um grande inimigo se o nosso organismo for exposto a ele a longo prazo, que é o que acontece no contexto de pandemia, né? Há quanto tempo a gente está em isolamento social e quanto estresse isso tem nos causado, né? E esse cortisol, a longo prazo no organismo, vai agir exatamente sobre o nosso sistema imunitário. E o nosso sistema imunitário, na verdade, é a nossa maior defesa contra a Covid, porque não existe, infelizmente, estudos, né, evidência científica suficiente que faça essa relação direta entre o alimento e o acometimento com a doença. Infelizmente, ainda não existe. O que existe, o que é sabido de fato e cientificamente comprovado, é que o nosso sistema imunológico tem que dar conta de todas as demandas do nosso organismo relacionadas a vírus. Então, todos os nossos hábitos, todo o nosso hábito alimentar, previamente sermos acometidos pela doença, é o que vai determinar ali o prognóstico da doença dentro do nosso organismo. Né? Então, infelizmente, não existe, apesar de ser muito importante, evidência de relação direta entre o alimento e os doentes por Covid. Nós sabemos que é o nosso sistema imunológico que vai trabalhar no combate dessa doença, né? E que toda a acolhida com a horta comunitária dessa população, bem como o abastecimento da comunidade local, pode trazer esses benefícios que vocês estão dizendo na prática, que me deixa muito feliz, porque vai ao encontro das teorias que trazem, das recomendações que trazem a Organização Mundial da Saúde, quando ela diz que é preciso dar preferência ao consumo de alimentos in natura, bem como
adotar outras medidas que diminuam o estresse das pessoas, seja pela inserção social, seja por acalmar as pessoas ao dar uma renda, possibilitar uma renda para essas pessoas, né? E tudo isso, sem dúvida alguma, vai interferir indiretamente, porque até o momento nós não temos evidências científicas diretas, mas indiretamente vai interferir, sem dúvida alguma, tanto na reação do organismo acometido por Covid, como da própria família. Obrigada pelo espaço. Tatiana, você quer comentar ou eu posso te fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta. Tatiana, sua explanação e nesse Eduardo, desculpa intrometer, mas eu só queria comentar e agradecer a Judith, acho que é isso que é assim que pronuncia, né, Judith? É isso, exatamente. Eu queria agradecer a sua colaboração porque a sua fala foi muito importante, né, que realmente veio fortalecer o que a gente vem falando, né, e o objetivo nosso trazer é a importância realmente desse consumo de alimentos in natura, porque vários estudos, como você relatou, realmente mostram, inclusive tem pesquisas que relatam que o consumo de alimentos ajuda e contribui bastante para a questão até mesmo de doenças, na redução de focos de algumas doenças, porque tem alguns alimentos que são, que são, ai meu Deus, fugiu o nome aqui, que eles são produtos, são alguns alimentos que, processados, ele acaba inflamando o nosso organismo. Então, quando a gente exclui esses alimentos e passa a ingerir somente alimentos saudáveis, principalmente in natura, o organismo da gente responde muito bem e até tem estudos relatando que diminui alguns focos de doença. E é realmente muito interessante a sua fala, né, que colabora com o que a gente vem trazendo, e agradeço muito. joia bacana, Daiane. Tatiana, nessa questão você fez uma pesquisa muito mais abrangente aqui em Palmas, e eu estive conversando com o Dr. Roberto Sayon e com o Bonfim também. E Palmas tem uma característica assim, que ainda vem muito produto hortifruti de fora. Então, assim, uma das coisas que a gente se deparou, você tem uma horta lá que é recente, tem 1 ano, e tem pessoas na fila de espera para canteiros. Então, assim, e a gente está num processo político e a gente nunca vê ninguém, que nem aqui ficou evidente todos os benefícios que a gente consegue, que você trouxe, que a Daiane trouxe, que a Julie trouxe, da interação. E a gente não consegue ver isso como política pública. Que nem Palmas tem esse histórico desde lá do início, mas assim, você vê que tem uma demanda, como se fosse uma demanda reprimida, você tem N espaços que poderiam ser utilizados, você traz muito bem na sua pesquisa, e você estaria otimizando esses espaços, evitando que se acumulasse lixo. E assim, enquanto política pública, o que você vê que daria para ser feito e que não é feito ainda? Eduardo, o projeto, vou colocar em Palmas, né, porque aqui é menor, é o projeto-chave, né, e assim, o que eu vi em Palmas, quando eu comecei a pesquisar, e conversando com o Bonfim, eu lembro que no comecinho de 2017, eu fui lá, me apresentei tudo, conversei com o secretário, depois, né, o Marcos, o Antônio, na verdade, o Bonfim, sempre fui muito bem recebida por eles. O Bonfim, eu falo que o Bonfim é a imagem, né, do projeto. É o Bonfim, o Antônio. E eu lembro no começo, eu fui, e o Bonfim falou, não, eu quero ir com você, eu quero te apresentar, né, para as pessoas, né, para você se sentir à vontade, tudo. E eu falei, tá bom. E aí eu voltei, ele falou, vem a semana que vem. Eu voltei, e ele falou assim, Tatiana, eu não posso te acompanhar, não tem combustível para te acompanhar. E assim, eu vi um pouco, talvez,
Não é um descaso, mas assim, os meninos se virando com o que tinha, não podia ir fazer as visitas, não podia dar assistência, porque não tinha combustível para o projeto, o maior projeto que tem da capital, o projeto mais importante, um dos projetos mais importantes, se não o maior, né? E eu falo assim, uma tensão maior, né? Nessa questão, porque assim, tá com, se não me engano, 24 hortas hoje, já com essa deve estar com 25, e você ter 5 profissionais para atender 25 hortas, né? Olha, eu vou falar a diferença que eu vi daí para aqui, né? Eu estou pesquisando essa daqui, é né? Uma horta, é a mesma vertente, tá? Perguntaram aqui, é a mesma vertente de Palmas, o espaço é público, a estrutura de responsabilidade da secretaria, aqui é a Secretaria da Agricultura, aqui também. Então, é a mesma vertente. O objetivo é social, inclusão social dessas famílias que vivem de Bolsa Família, né? Aqui são 48 famílias, ainda está começando um único bairro. O espaço é público, igual de Palmas, a estrutura é toda da prefeitura. Uma diferença que eu vi, aqui eles fizeram um poço artesiano, né, para essa horta. Eu não vi isso em Palmas, né? Não comparando, essa é melhor, essa é pior, é só para as diferenças que eu vi, né? Há uma questão assim, isso eu não vi em Palmas. Eu cheguei em Palmas, eu me apresentei que eu era estudante, que eu ia fazer a pesquisa, tal, fui muito bem recebida na secretaria. Até hoje eu tenho, às vezes eu ligo para eles, peço alguma coisa, bom fim, uma graça sempre me atendeu muito bem o secretário na época. Olha, isso daí, eu acho assim, daria nota 1000 para eles, a equipe inteira. Desde a secretária lá, o mocinho, até quem você tem que conversar lá dentro. E é uma diferença aqui. Quando eu cheguei para fazer a pesquisa, eu desci, né, com caderno e tudo mais, e aí já veio um rapaz. Eu não cheguei nem próximo dos horticultores, já veio um rapaz, um agrônomo, perguntando quem que eu era, o que eu estava fazendo ali, né, e aí eu me apresentei, eu falei, olha, eu sou pesquisadora, você veio fazer entrevista? Eu falei, olha, eu faço, aí fui explicar, né, o que eu fazia, como funcionava, olha, eu faço entrevista com os horticultores, eu sou pesquisadora, meu nome é Tatiana, depois eu posso te passar alguns trabalhos que eu faço, e ele, é questão política? Porque se for política, você não... Eu falei, não, moço, não tem nada a ver com política, pelo amor de Deus, eu tenho a ver com minha pesquisa, eu estou fazendo levantamento de dados, o meu negócio é escrever. E eu vi, assim, que, diferente de Palmas, ninguém nunca me perguntou se era questão política, mesmo, né, do mesmo jeito que eu cheguei lá na secretaria e me apresentei, eu me apresentei aqui. E eu já tive essa recepção um pouco mais dura, né? É questão política? Não, gente, não é política, é pesquisa, eu estou valorizando o projeto que vocês estão fazendo, eu quero escrever sobre vocês. E aí eu tive que ligar para a pessoa responsável, aí ela falou assim, mas quem é você? Você tem um site? Eu falei, não, eu não tenho um site, eu sou pesquisadora, gente, eu sou pesquisadora. E aí eu peguei, que eu tinha apresentado 2 dias antes, sobre as hortas de Palmas no congresso em Coimbra, eu mandei o certificado para ela. Eu estava no meu e-mail, né, justamente estava ali, eu peguei e falei, olha, eu vou te mandar um certificado de um congresso que eu participei, para você entender o que eu faço, o que é meu trabalho. Eu quero pesquisar sobre o projeto, você me permite? Aí ela mandou mensagem para o agrônomo, não, ela pode entrar. E aí eu comecei a pesquisar, né, mas a princípio, assim, você tem opa, calma aí, quem é você? E eu não tive isso, né? Então, é a mesma, só que assim, o objetivo do projeto é a mesma coisa do de Palmas, estrutura, aqui eu vi, assim, uma coisa que eu não consegui encontrar muito em Palmas, eu vi umas estruturas muito arcaicas, de repente, assim, muito, eu fui em algumas hortas, e tinha lonas, né, vamos dizer assim, um almoxerifado, né, com lonas ali, meio umas tabuzinhas, né, já aqui não, eles fizeram uma mega estrutura como almoxerifado, então, assim, é um espaço grande, tem uma mesa grande, tem pias, por exemplo, você comprou alface, o horticultor pode ir lá e lavar na pia, então eles têm pia,
eles têm, assim, um almoxerifado fechado, aí eu perguntei para o menino, eu falei, mas fica sempre alguém de vocês aqui, da prefeitura? Ele falou assim, sim, a gente fica aqui às 8 horas de trabalho, sai para fazer alguma coisa, mas volta, fica um agrônomo, um técnico agrônomo aqui o tempo todo. Então, isso tudo bem, não dá para ter a Palmas, né, eu não quero comparar 25, 24 hortas com uma, gente, é diferente. Mas, de repente, pensar num concurso, aumentar o número de colaboradores lá, né, de acompanhar, porque eu vi uma horta na região norte, uma não, duas, quando eu estava fazendo a pesquisa, com graves problemas na região norte, com graves problemas de produção. Como tinha hortas na região norte, assim, belíssimas, mas outras com graves problemas, e a distância de uma para outra não era, assim, uma distância grande. E você perguntar o motivo e o horticultor falar que não sabia, porque deu bichinho, comeu tudo. Eu fui numa horta, o senhor estava arrancando todos os pés de couve, né, na região norte, e aí eu sabia que a secretaria estava com problema de falta de visita, porque não tinha combustível para o carro, né, então, talvez... Eu acho que um pouquinho mais, eu acho que a prefeitura em si, o projeto é lindo, mas olha um pouco mais para o projeto, para as necessidades do projeto. Por isso que eu deixei claro na minha pesquisa que eu, como pesquisadora, acho que o projeto tem que ser ampliado, sim, mas com muito cuidado, com muito planejamento. Foi isso que eu quis dizer na minha pesquisa, né? Com planejamento, porque não adianta você criar 30, 40 hortas sem assistência. Esses horticultores, eles precisam de assistência, não adianta você expandir e você não ter uma estrutura, por exemplo, a questão de água, eu sei que tanto aí quanto aqui, quem paga esse custo, o maior custo que as hortas têm é a água, né, é a questão da água, e é pago. Eu sei que eles querem tentar, de uma forma que os horticultores caminhem com as próprias pernas, né, e tudo mais, mas eles têm essa dificuldade, boa parte são senhores, já senhorinhas, eles não têm talvez né, esse whoops, né, de andar sozinho. Eu acho que seria isso. E aí, acho que alguém perguntou aqui, eu espero que eu tenha respondido junto, que eles têm as mesmas respectivas, né, apoios, que é o espaço, a água, né, as sementes, Palmas também, a primeira leva, eles fornecem, fertilizantes. Aí eu lembro que há uma diferença aí, usa muito cama de galinha e galhos oriundos das árvores, podas de árvore. Aqui eles já fornecem o esterco, né, que é um dos principais que eu vi, assim, nas hortas aí, e aqui tinha, eu lembro que nas hortas que eu pesquisei aí em Palmas, tinha-se esterco, mas de gado, só que eles estavam comprando, alguns produtores estavam comprando para colocar nos seus canteiros, e eu vi aqui, o pessoal tá dando, né, mas claro que enfim, né, não vamos também massacrar ninguém, mas os projetos em si, eles recebem apoio. Palmas, talvez, um pouco menos, porque o projeto cresceu, né, muito, 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 e cinco colaboradores, eu não sei se aumentou, mas na época tinha 5 colaboradores, ficava impossível, né, de você conseguir acompanhar 25 hortas com 5 colaboradores, dá para fazer visita uma vez no mês, né, porque você não é 10 minutos, para quem está assistindo, vocês, os pesquisadores, entendem, mas quando a gente vai para as hortas, é no mínimo 3 horas lá dentro. Isso porque a gente vai só bater papo, conversar, entrevistar. Você imagina eles que são assistência. Eu espero que eu tenha ajudado aí, pessoal. Desculpe se eu estendi. Não, jamais, Tatiana. Muito boa a sua fala. Será que tem mais alguém que quer perguntar, questionar mais alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para quem quiser responder. Eu queria saber se vocês têm, e quais, né, se vocês têm implementado nessas hortas comunitárias, em parceria com os agricultores, né, cuidados para proteger os próprios agricultores e os alimentos
de algum tipo de contaminação relacionada à Covid, porque nós sabemos que o alimento propriamente ele não transmite, não é? A Covid. No entanto, se cair alguma gotícula, algum espirro e alguém consumir posteriormente esse alimento, pode ser contaminado. Então, assim, vocês têm implementado algum cuidado nessas hortas entre os agricultores para o controle da Covid? Bom, Júlio, o que a gente fez acaba que foi um trabalho mais assim de um trabalho preventivo, né? Então atuamos bastante nessa demanda que a Tatiane coloca, que a gente percebe essa demanda por assistência técnica, isso ficou assim evidente. E na questão da Covid, então a gente trabalhou informações, pegando informações principalmente da ONU, que foi a nossa fonte, para a questão de melhores práticas, desde o contato social entre eles e os cuidados com os alimentos também. A gente esteve lá por 7 ocasiões, então eles sempre estavam de máscaras, e daí eles sempre eles vão in natura, acaba que passava para quem estava comprando, e a gente conversou com vários, no sentido de orientar também quem estava comprando dos cuidados, mas especificamente assim foi uma parte superficial, a gente não aprofundou muito, mas fizemos essas informações desse modo. Além disso, Judith, só para complementar o que o Eduardo falou, a gente também disponibilizou no grupo do WhatsApp alguns cartazes com algumas informações de como fazer a limpeza correta do alimento antes de consumir e guardá-lo, e também essa questão do manejo. Tá? Pode continuar. Eu não visitei nenhuma horta comunitária, mas depois desse encontro aqui, eu me sinto até curiosa e motivada a ir visitar essa estrutura. Mas eu fico aqui pensando, porque uma das recomendações das boas práticas, para além de lavar os alimentos, né, antes do consumo, lavar as mãos antes e depois de tocar nesse alimento, eu não sei se lá tem balcão, por exemplo, para manipular esses alimentos, para preparar e entregar para o cliente, né? Será que eles estão lavando as mãos antes de pegar nesse alimento? Ou se tem balcão, será que eles estão desinfectando esse balcão para manipular os alimentos? Esse balcão pode estar contaminado, né? E é uma via de transmissão da Covid, que não é propriamente do alimento, mas é uma mão contaminada, é um balcão contaminado. São agricultores sem máscara manipulando aqueles alimentos. E inclusive, muito fácil disseminar por aí. Né? Se o nosso intuito é estimular que a população consuma, então a gente tem que garantir essa segurança. E eu fico me perguntando se nas hortas, essas pessoas que, pelo que eu percebo da descrição de vocês, são pessoas com pouca instrução. Né? Será que eles têm essa consciência, principalmente nesse contexto de pandemia? E será que não é também esse o papel da pesquisa? Né? Dar mais munições para esses agricultores poderem levar esse projeto com mais segurança dentro desse contexto de pandemia? Os utensílios na hora de se alimentar, será que eles partilham? Eles vão para casa e voltam? Ou existe uma escala permanente para as pessoas ficarem lá? Eu não sei como é que funciona. Mas eles vão para casa, almoçam e voltam para a horta? Ou eles se alimentam lá na própria horta? Não sei como funciona esse fluxo. Mas e se eles se alimentam lá, eles partilham esses utensílios? Garfo, talher, panela? Então, a partir desse relato de prática de vocês, me vieram esses questionamentos. Porque eu não consigo visualizar que existam esses cuidados pela própria estrutura e pelo nível de instrução desses agricultores, desses colaboradores. Bom, Júlio, eu vou tentar te responder algumas questões. Sim, são pessoas carentes, eles recebem muito bem toda a informação que a gente se propõe a passar.
A escala, geralmente, eles trabalham de manhã e à tarde, que é o período que eles vão atender. Essa questão dos cuidados, eu acho que sim, a gente tentou passar, falta pernas, né, falta braços, eles estão com tantas demandas e você traz uma coisa extremamente importante, então tem tanta fonte de trabalho para se desenvolver com essas comunidades, o pessoal da área da saúde, o pessoal da área da assistência social, o pessoal da área das ciências agrárias, assim, eu falo que é um terreno muito fértil, existe uma demanda e a universidade, eu acho que ela tem essa responsabilidade também. E daí a gente orientou nesse sentido que a Daiane trouxe, e quem compra também, ele também tem que ter a responsabilidade, assim como compra no mercado, de chegar com o seu produto e fazer a limpeza, a higienização, assim, é uma coisa bem artesanal. Nessa horta, especificamente, como ela é mais nova, Tatiana, já tem poço artesiano, eles têm lá um almoxarifado de coberto, tem pia para lavar, mas com certeza tem muitas outras coisas que dá para ser feitas, só que é um projeto de médio prazo, acaba que a gente consegue diagnosticar, mas aí entra o papel da política pública, enquanto município gestor, enquanto novas gestões que estão aí pleiteando, olhar para essa demanda, né, atender essa demanda. Eles são extremamente carentes. O trabalho da Tatiana é excelente, que ele escancara isso daí, né, que você tem um potencial e você tem as demandas para que possa ser muito mais ainda melhor do que já é, assim, mesmo carente de recursos. Se me permite, né, Eduardo, pode, que nem você colocou, pode sim, deve, né? Agora, de repente, é uma ideia. Aqui, eles estão, para não ter, assim, muita movimentação na horta, eles estão atendendo meio drive-thru. Os próprios horticultores, eles têm um WhatsApp, e você, pelo WhatsApp, você faz mais ou menos o seu pedido para eles, né? De repente, a questão que ela colocou sobre fazer uma campanha, né, de conscientização, poderia ser, até por questão de segurança, não ficar, e aí você colocou, são 24 hortas, 25 com essa gente, é um trabalho, assim, muito árduo, né, você tem ali em Taquarussu, Taquaralto, né, Bela Vista, você não tem só em Palmas, então você fazer esse trabalho é muito extenso, esse é um trabalho de anos, né, não é de 6 meses, é um trabalho árduo. De repente, possa usar a tecnologia para orientá-los, mediante ao que eles têm, porque não adianta a gente, né, fazer um mega, hiper projeto, idealizar, sabendo que eles não têm esse conhecimento, sabendo que eles não têm uma estrutura, porque é fácil a gente falar, mas é difícil você implantar numa horta que ela é mais limitada. Eu não sei essa nova, você já colocou que tem, né, uma outra estrutura, mas as hortas mais velhas, né, que assim, não tem ali tem a torneira e tem as caixas d'água centralizadas, né, em vários cantos da horta, que eles catam para jogar água, mas não tem, assim, um banheiro, né, não tem uma pia, não tem um balcão, então não tem isso, é bem artesanal mesmo. E aí, de repente, o WhatsApp se torna uma ferramenta que a professora, que ela colocou, de repente, para mandar, né, cartazes, informações, para trabalhar isso aí nos horticultores. E aí, acabou assim, eu lembrei do drive-thru aqui, e acabou me dando uma ideia de trabalhar, de repente, esse tipo de campanha aqui com eles, os daqui, né, que eu estou com mais acesso. São ideias, né, a gente é pesquisador e, mediante aos nossos trabalhos e discussões, a gente começa, né, a elaborar possíveis soluções. E a questão são pessoas carentes, sim, de baixa escolaridade. Então, você tem pessoas analfabetas, um índice tem muitas pessoas com ensino fundamental mesmo, até 4ª série, até 3ª série, até porque essas pessoas que participam das hortas são pessoas que vieram com os filhos quando se implantou a capital. Então, são pessoas que tinham já experiências no campus no campo e foram para a cidade acompanhando filhos e ficaram em Palmas sem a área de trabalho deles, que era o campo. Então, eles acabaram indo para as hortas comunitárias. Então, são pessoas mais simples, pessoas até
na fala, né, na conversa. Então, você tem que ter uma certa delicadeza em tratar eles, em conversar com eles, porque às vezes até o jeito que você conversa, você pode, né, magoar. Então, é complicado, é delicado, porque são pessoas maravilhosas. Eu falo assim, eu tiro o chapéu, são pessoas maravilhosas. O tempo que eles ficam na horta é principalmente no período da manhã, 7 horas da manhã, até umas 9 horas no máximo, e depois a partir das 4h30, porque o sol, o calor de Palmas é insuportável. Então, e também você não vai regar o canteiro, né? Você vai ferver as raízes se você colocar água. Então, eles vão mais ou menos nesse horário. A alimentação, eu falo assim, quando eu fiz a pesquisa, eles não se alimentam dentro da horta. Então, eu creio que não esteja acontecendo isso. Eles vão para casa. Então, dá lá 11h30, meio-dia, eles fecham, passa o cadeadinho lá no portãozinho deles, e eles vão para casa, e eles retornam no final da tarde. Tá bom? De repente, tirei aí a dúvida, alguém que ficou curioso nesse trabalho deles. Gostaria só de colocar que as minhas questões não é nem com a ideia de que vocês tenham respostas prontas para elas, né? É mais na ideia de levantar reflexões mesmo a respeito. Mas foram ideias boas, pelo menos eu tirei, assim, ideias boas, já estou fluindo as ideias aqui, que a gente pode ajudar, né? Sim, Judith. Pode falar, Judith. Eu estava aqui pensando se, por exemplo, não seria interessante, nós sabemos que uma das e o vírus ele fica embaixo da unha, o vírus fica entre as digitais, portanto existe uma maneira correta de lavar. Oficina de lavagem de mãos não seria interessante, por exemplo? Juliet, a sua pergunta eu não entendi muito porque ficou cortando. Você está perguntando se eles lavam a mão direita, ficou cortando, não deu para entender direito. Na verdade, Daiane, é aqui uma sugestão que eu deixo. Uma vez que o vírus ele é muito pequenininho, né? E é capaz de ficar em vários locais da mão, que se não for devidamente lavada, ainda assim é fonte de transmissão. Então, existe uma técnica correta de se lavar as mãos, antes e depois da manipulação de alimentos. Talvez fosse interessante fazer uma oficina para ensinar a técnica correta de lavagem das mãos, que deve durar em torno de 1 minuto. E que nós não fazemos, né? Nós sabemos disso, que nós não fazemos, né? Então, mas num ambiente com esse potencial de contaminação, talvez seja interessante, né? Fazer uma oficina para mostrar para os horticultores, é assim que chamam, a realizar a lavagem das mãos corretamente. Ai, perdão, desculpa. Eu achei a ideia ótima, ótima mesmo. Eu vou até mandar mensagem amanhã cedo e ver se eles já fizeram uma oficina parecida, levar ideia. Eu gostei muito da ideia, eu acho bacana, é simples, né? É ir lá, mostrar, explicar, pegar alguém algum estudante, alguém que vocês aí conheçam, né? Acho bem bacana. Acho louvável, são ideias louváveis. Sim, a ideia é muito boa mesmo. Inclusive, assim, a gente não fez vídeo, né? E nem reuniu, né? Porque, infelizmente, pela pandemia, mas a gente postou no grupo de WhatsApp, né? Cartaz informando como lavar as mãos da forma correta, né? Claro que a ideia que a Julie te deu, né? Talvez a gente fazer um pequeno vídeo é até melhor para poder, assim, eles visualizar e ver, porque a gente pegou o informativo da ONU, né? Que explica direitinho, passo a passo, e disponibilizamos. E com certeza esse vídeo acho que também é uma ideia muito boa. É porque, na verdade... O que eu...
Não, é muito, muito interessante essa ideia, Julie. Só que como a gente usou a estratégia do WhatsApp e vídeo para evitar aglomeração, talvez a gente poderia fazer em loco com 2 pessoas, multiplicadores, né? Daí você diminuiria o volume das pessoas, é uma ideia para a Tatiana também, e entre eles mesmos, ensinaria os pares. Então, assim, aqui o projeto é de 6 meses, então a gente pensa, uma horta só, o tanto de demanda que se apresenta. A gente, na verdade, estamos plantando para novas turmas, porque são muitas demandas. Mas, com certeza, isso aí pode ser muito eficiente, porque o cartaz ele é didático, mas não é. Eu acho que o vídeo ajuda, e até talvez fazer essa oficina com menos pessoas, 2 pessoas e multiplicadores. Fantástico, Eduardo. Eu acho que mostrar o vídeo já é uma fonte de informação, né? Mas o que eu percebo como fragilidade dessa estratégia é porque isso é informação, mas não é propriamente aprendizado, porque a gente não tem a oportunidade de validar se eles aprenderam, né? Então a gente dá a informação, vocês deram a informação para eles, mas não tiveram a possibilidade de validar se eles de fato aprenderam. E isso não gera transformação. Então, portanto, o ensino ele vai gerar transformação quando você tem a oportunidade de validar o que eles aprenderam para eles aplicarem e transformarem aquela realidade de higiene da horta. Portanto, eu acho que é fantástica a informação, mas talvez seja importante esse retorno deles, e a oficina, ela garante isso. Mas pode ser uma estratégia essa que tu colocou, que é de fazer oficina com poucas pessoas, garantindo ali o distanciamento, porque é muito fácil de fazer, tendo uma torneira, já um sabão, já se consegue fazer, né? E você faz e as pessoas repetem, então vocês sabem que elas estão realmente fazendo e aprendendo. Então, talvez fosse uma estratégia interessante de fazer com poucas pessoas para elas depois multiplicarem, né? Eu vou pedir licença para vocês, eu gostaria de ficar até o final do debate, mas eu tive um probleminha familiar, e, na verdade, estou sabendo desde a hora que começou, mas eu me propus a participar e fiquei, e eu tenho que ajudar a resolver, né? Mas eu agradeço, eu vou tentar implantar. Se vocês tiverem alguma ideia aí, quiser mandar para mim, compartilhar comigo, para mim colocar essa ideia aqui em prática, pontuando que eu não sei, do LIT, eu acho que é assim que se fala. Juliette. Juliette pontuou. Isso. Muito obrigada pelas suas considerações, eu gostei, vou tentar, amanhã mesmo vou ver se já foi feito, de que forma que eu posso contribuir com isso, né? E agradeço o convite e estou sempre à disposição. Se precisar, sabe que podem contar comigo, viu? Obrigada mesmo pelo convite, me sinto honrada. Nós que agradecemos, Tatiana, e agradecemos bastante mesmo pela sua participação, e também é uma das nossas principais fontes de consulta nesse nosso projeto, né? A gente ficou muito feliz de ter a sua participação aqui na nossa live, além de trazer bastante informação, essa visão sistêmica que você trouxe de todas as hortas, e também uma novidade, né, de Luiz Eduardo, saber que o projeto que você desenvolveu aqui está sendo desenvolvido aí, e está tendo bastante retorno, né? A gente agradece bastante e a gente fica também aqui sensibilizado por esse problema e espero que resolva aí, viu? Muito obrigada mesmo. Então, agradeço de coração. Obrigada viu, gente? Vão me desculpando, perdoem mesmo. Boa noite a todos. Se precisar, a gente remarca, tá? Estou sempre disponível. Obrigada. A gente está encerrando também. Queria agradecer demais a sua participação. Queria agradecer a coordenação do professor Basoli, é fantástico trabalhar com ele nesse projeto. A única coisa que eu fiquei sentido é de não poder fazer esse trabalho em loco, que é esse trabalho de estar mais com eles, enfim. Então a gente tentou se ajustar ao que a gente tinha. Agradecer demais as pessoas que participaram, a Júlia, comentários assim maravilhosos, a Daiane pela parceria aí, a Daiane está em Indianópolis, eu estou aqui, a gente tem tentado se ajudar. E a gente vai conversando. Obrigado mesmo. A gente está finalizando. Até mais.